educação ela vem para segurar essas histórias, fortalecendo os anciãos, né? Fortalecendo as histórias, os costumes, as tradições. Então, eu imagino que a educação, principalmente, que nós vamos falar né, para o desenvolvimento social, mas principalmente para a manutenção, a preservação e o resgate da cultura baré, a educação é fundamental, não é? É muito fundamental. Agora, sim, dona Sônia, aqui no Parque das Tribos, ninguém trabalha só com o povo baré, né? A gente trabalha também o fortalecimento das outras culturas, porque são aqui 17, nós somos 35. Né? 35 nós somos etnias. 35 etnias indígenas. Ah, entendi. E no último levantamento sociolinguístico, foram detectadas 14 línguas faladas, só aqui no Parque das Tribos. Então, assim, é muito amplo, né? É muito amplo que a gente diz. E a minha forma de trabalho é essa. Eu trabalho com muita flexibilidade, porque eu não contei para vocês, mas quando eu vim para o movimento indígena, eu já busco experiência de base, né? De base. Porque eu conheci primeiramente os índios de base, e depois que eu chego para a cidade, já conhecendo os indígenas do movimento indígena, né, que é existente aqui em Manaus. Então, ou seja, com a experiência que eu já tive de base, então a gente vai mais engrandecendo ainda mais, né? Porque quando eu chego no Parque das Tribos, que eu sou chamada pelo cacique para compor a pasta de educação, então eu já venho de uma experiência de base, né? Entendi. Porque eu já tenho conhecimento. Então, assim, quando as pessoas chegam e podem falar assim, não, eu sou indígena. Muito bem, você é indígena. De qual rio você é? De qual calha você é? Então, não tem mais, assim, devido a essa experiência, digamos assim, não tem mais como me passar a perna dizendo, não, vou enganar ela, que eu sou indígena, para me ganhar, para me beneficiar. Ninguém me engana, entendeu? Então, assim, devido a essa experiência, ninguém me engana, porque eu conheço... Não adianta botar penacho na cabeça só, não. Não adianta botar penacho na cabeça, só se for no carnaval, né? Porque no carnaval todo mundo quer botou penacho na cabeça para se fantasiar mesmo. Então, assim, ninguém me engana. Eu sei desde... Eu já fui até a última aldeia do rio, do Vale do Javari, do rio Itacoaí. Eu já fui em Alto Solimões, conheço algumas aldeias dos Ticuna. Eu conheço a aldeia de Marubo, de Matis, de Maioruna, de Canamari. Então, assim, eu já venho com essa experiência e também conheço o São Gabriel da Cachoeira. Eu conheço Santa Isabel do Rio Negro, que é a terra dos meus pais, que é a minha origem também, né? E vem descendo Barcelos, Noveirão e toda a parte aqui do Baixo Negro próximo, onde eu já morei. Então, assim, não tem ninguém que venha querer me passar a perna, que eu conheço a verdadeira realidade que eu falo. Então assim, essa experiência para mim ela valeu muito já para cá, quando eu estou aqui no Parque das Tribos, quando eu fui para a faculdade, eu já levo essa experiência comigo. E mais ainda quando eu convivo com os professores indígenas no dia a dia que eu morei no Rio Cuieiras. Então a gente busca isso aí como referência, a gente busca como método de aula, a gente transforma em aula. E outra coisa que eu quero passar para a senhora também, que eu falo bem claro aí também nas minhas entrevistas, é sobre o material que eu uso. Além de aproveitar o nosso ambiente, eu transformo ele em livros, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente dar visibilidade, é a questão da geração de renda, que você me sinalizou, né? Acho que a gente foi conversando sobre as máscaras, e a pandemia, né, retirou
diminuiu, né, a quantidade de pessoas que poderiam consumir. E aí, eu fiquei impressionada com o valor do frete, né? É um absurdo mesmo. Eu 60 também. e R$ 103. Isso cria um complicador muito grande, né, para poder vocês enviarem os objetos, porque não é só a máscara, mas, né, vocês têm. Eu gostaria que você falasse um pouco de todos os seus produtos. E gostaria de perguntar também se vocês são organizados em cooperativas, associações, se recebem o Não, apoio do poder público. Não, não tem associação, não, ainda não tem. não temos. Tá. Agora, como eu falei para a senhora, que eu tenho um grupo de jovens, né, de 13 até 21 anos, que a gente fez um Está se projeto organizando. junto com a Fundação Amazônia Sustentável, que nós tivemos uma reunião somente com as artesãs aqui de Manaus. Foi somente eu e uma representante do Maquiretá, que é uma associação das mulheres indígenas. E eu faço o nosso trabalho aqui no Parque das Tribos, nós temos a nossa própria autonomia, que eu não falei para vocês, né? Uhum. Que logo eu vou falar só um pouquinho essa parte aí que é para falar um pouco sobre o parque, né? O Parque das Tribos, no início, nós tivemos muito problema com as associações e com os parentes, porque nós não fomos, muitas portas se fecharam para a nossa liderança. Então, tem alguns material meu que eu criei também como um material bem dinâmico para as crianças aprenderem as palavras na língua Nhangatu. E é esse material que você precisa reproduzir, que você quer reproduzir, não é isso? Isso eu preciso reproduzir e ainda não fiz esse trabalho, né, de reprodução. E nós temos 2 histórias que nós fizemos também em forma de teatro, né? Então, assim, dona Sônia, voltando ao parque, aí a nossa liderança foi buscar apoio e muitas portas se fecharam, né? Então, foi nesse momento em que a gente se uniu, nós mesmos aqui do Parque das Tribos, nós nos unimos e a nossa união, ela fez muita diferença nesse sentido de fortalecer a nossa luta, buscando parceria com instituições, mesmo instituições sérias que a gente fala, né? E aí, através de mim, da minha pessoa, que conheci o Dr. Valtei, que é o linguístico, que ele fez o trabalho dele aqui no Parque das Tribos, junto com os alunos dele de mestrado em linguística, foi quando eles fizeram o levantamento sociolinguístico, e esse levantamento, esse diagnóstico, ele foi muito importante porque ele foi anexado junto ao nosso processo em todas as instituições onde nós buscávamos apoio. E aí, então, assim, tanto a UEA como a UFAM, elas sempre foram as nossas parceiras e sempre estavam aqui dentro do... Só um momento. Lá no canto, ontem ainda arrumei. Diz pra Vitória que a Vitória, ela consegue encontrar. Vai lá. Mãe, ela vai estar banho no rio, tá, mãe? Pois é, e aí, então, assim, hoje, quando a gente fala no Parque das Tribos, nós temos a nossa própria autonomia, né? A gente não busca mais essas representações que dizem representar os índios, porque, na verdade, eles não representam, não a nós, não a nós aqui do Parque das Tribos, e em todos os sentidos, nós temos a nossa própria autonomia. A gente vê nas feiras, os artesãos, por exemplo, eles precisam de fulano, de ciclano, de instituição para ser representada, para conseguir um local para expor. Nós não, nós aqui do Parque das Tribos, nós somos sempre convidados como Parque das Tribos, né, para a gente poder ter sempre essa autonomia que a gente diz. Então, recentemente já teve um convite para um shopping aqui em Via Norte, para a gente expor lá, ou seja, não é institucional, é autonomia mesmo. E aí eu já coloquei, nós temos um grupo de WhatsApp,
e já foi avisado para as artesãs que quem tiver artesanato já pode ir diretamente, porque já tem um stand lá, Que entendeu? E ótimo. é só se chegar e se identificar. Eu sou artesã do Parque das Tribos, e então eu acho que é assim que tem que ser os nossos parentes indígenas. Eles não podem estar esperando por nenhuma associação, não podem estar esperando por nenhuma cooperativa. Eles Uhum. têm que ter a sua própria autonomia. Eu sou eu quero uma vaga, eu me represento, entendeu? Entendi. Então, assim, nós do Parque das Tribos, é dessa forma que nós trabalhamos. A gente quer, sim, para a gente fazer uma coisa mais bonita, né? A gente quer fazer, assim, uma associação para que a gente capte recurso mesmo para fazer mais Nesse trabalhos sentido, voltados. É nesse sentido que a é, gente pensa, mas não que a gente queira tirar a autonomia de uma pessoa, de um indígena, porque eu tenho esse pensamento, assim, que esse é um pensamento muito colonizador, de querer sempre que o índio seja não, tutelado por alguém, né? porque eu li em uma entrevista também, né, a existência dessas associações, a carteira de artesão, né? Isso. Ela também é individual, a carteira de artesão, ela é Vocês expedida pela têm, CETRAB. vocês Alguns têm. artesãos têm. Entendi. É justamente também que para ele poder ter uma nota fiscal, assim como eu tenho, Isso, né? Eu posso emitir uma nota fiscal pela isso. Cefaz, porque eu tenho essa carteira de artesã. Aham, entendi. Então, vocês já têm uma organização legal, assim, né? E o tipo de produto que vocês produzem, o público Aqui, consumidor, me fala um pouquinho aí desses dois aqui tópicos. a gente também teve a iniciativa de fazer uma feira. O nome da nossa feira é Makuta Muraki, que quer dizer trabalho feito pelos indígenas. Eu li isso Então, em algum assim, lugar. pois é, aí a gente quer voltar a fazer essa feira, porque aí a gente faz o convite, né? Uhum. E aí é aberto ao público, e como é um lugar aberto, aí vão poder vir, aí podem vir pessoas que quiserem vir, e aí é oferecido tanto os trabalhos artesanais, como também a parte gastronômica, né, da indígena, Aham. Aí e as essas feiras bebidas agora que também. foram prejudicadas por conta da pandemia, Exatamente, né? exatamente, porque nessas feiras também são apresentadas as danças, né, as danças daqui mesmo do Ah. parque, e também de quem vem de fora, né. É quase um Só um pouquinho. festival, né? É antropólogo, é sociólogo, é um monte de ólogo aí, É mas verdade. concretamente até agora, essas iniciativas resultaram em benefícios concretos para vocês? Eu acho que sim. Eu acho que É sim. De tanto a importante. gente falar em autonomia, né, em dizer assim que nós mesmos, nós nos representamos, então a gente aceita essas pessoas, é justamente para dar essa visibilidade de que Parque das Tribos não é uma comunidade onde você chega e vai ver aquelas casinhas de palha, onde você vai ver índio andando nu, então não é. Aqui nós temos moradores de vários, digamos assim, como os antigos falam, né? A gente tem indígena aqui de todo tipo, a gente tem indígena que são universitários, nós temos indígenas que são formados já, né? Então, assim, com a vinda dessas pessoas, desses documentários, do próprio jornalismo, eles veem que o Parque das Tribos é uma quebra de paradigma, que a gente diz. Hum. Porque tu não vai chegar e vai ver os índios circulando aí nu, como todo mundo imagina, né? Mas Você olha, vai deixa ver. eu. É, Ah, é interessante você falar isso, porque quando eu falo da cultura indígena com meus alunos, um deles até me perguntou: professor, eles andam nus. Eu sempre respondi, professora, que eles não andam nus. Por quê? A minha formação é em arqueologia é, é, é porque também, né? Então, é porque porque é porque na verdade é porque na verdade é isso que um aluno
desde o ensino fundamental até o ensino médio, é assim que ele aprende numa sala de aula, né? Então, aquilo já fica fixado na mente dele de que os indígenas é dessa forma que são vistos. Então, E aí, porém, porém, o nu, na verdade, não é nu. Por quê? Na nossa cultura, eu estar de roupa faz parte. Agora, na cultura indígena, a roupa, para mim, é a pintura corporal, são os acessórios. é verdade. Então, uma indígena estar de seios de fora, vamos dizer que você estivesse sentada aí com a sua roupa indígena, ou seja, só com colares, eu ficaria envergonhada, porque na minha cultura a gente tudo é tampado, mas, né, como sociólogo, eu entenderia que você está vestida. Entende? E é interessante você falar, eu te escutar agora, do índio nu. Né? É porque assim, a gente volta, a senhora como uma socióloga, a senhora vai compreender a minha fala agora, que desde do início do mundo, o ser humano, ele evolui, né? Então, nós indígenas, nós não somos diferentes. E ainda mais com esse encontro com outro tipo de civilização, que são os Cariua, né? Que são os portugueses, os europeus. Então, a gente tem que desenvolver também, né? Tem que, digamos assim, é uma transformação. Então, muita gente... a senhora falou sobre o que o jornalismo, documentários, reportagens, o que eles fizeram, né? O que isso deu como retorno. Então, o retorno é esse. Então, muitas das vezes, o Parque das Tribos, ele deu essa outra visão para as pessoas de que o indígena atual, o indígena nesse mundo moderno, ele chegou, né? Nós estamos aqui, nós estamos de roupa, e que a gente pode ser o que a gente quer, a gente pode se vestir do jeito que a gente quiser, a gente pode ser médico, pode ser advogado, o que for, mas a gente nunca vai deixar de ser o que nós realmente somos, né? Não é uma roupa que vai transformar a gente, não é o modo de falar, não é o modo de corte de cabelo, não são nossas mudanças, nossas mudanças para uma vestimenta dos cariba, dos brancos, que vai transformar a gente. A gente vai permanecer o que a gente fala para mim é fundamental. Realmente é um ponto de quebra de olhar, de paradigma, né? Exatamente. Porque eu tinha muita preocupação com isso, porque a introdução da roupa dos brancos, Caraíba, desculpa, né? É que está tendo uma briga aqui, aí eu tenho que... Vai lá, vai. Espera aí um pouquinho. Wakenai, para. Para viver. Vamos brigar para ali, então. Pode falar. Então, a introdução da roupa, né? Na cultura indígena, isso me incomodava muito. Ouvir você falar isso, não é a roupa, né, que a gente veste que vai nos tirar a identidade indígena, não é? Gostaria, então, doutora, de falar alguma coisa sobre isso, ou sobre aquele tópico das lutas das mulheres de Baré? Então, quero pedir desculpas aí, né, porque a tecnologia, ela às vezes pode nos surpreender, mas eu acho muito bonito essa questão da identidade dos povos indígenas.
né, de como eles transitam por diferentes culturas, por diferentes lugares, por diferentes espaços sociais e conseguem manter a sua identidade, a sua essência indígena, né? E assim, eu acho muito bonito, porque é uma grande diversidade, né? E eles falam, olha, eu não sou índio, eu sou baré, né? Eu não sou índio, eu sou sateremaué. E eu acho isso muito bonito. E toda vez que eu sou chamada a falar, né, sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho, eu procuro reforçar muito isso, a importância da diversidade, da pluralidade cultural, né, e da riqueza que essa diversidade traz para o Brasil. Então, assim, eu admiro muito, fiquei emocionada também de ouvir a Cláudia falar, né? E é uma das questões assim que me deixa muito feliz, né? Por penetrar nesse universo. Eu sempre falo que é com muito respeito que eu entro, né? Nessas questões, porque eu tenho uma ancestralidade indígena que eu não consigo recuperar, como a maioria dos brasileiros, né? Que isso foi tirado de nós aí nesse processo, mas é com muito respeito que eu me aproximo dessas culturas, né, e dessas pessoas. O que eu gostaria de perguntar, né, gostaria de direcionar uma pergunta para a professora Cláudia, para a Cláudia como mulher, como mãe, né, como indígena, é justamente sobre essa questão da saúde em face do momento de pandemia que a gente está enfrentando, né? Porque nós estamos acompanhando aí a luta, né, dos povos indígenas, nós vimos aí os vetos absurdos do governo, né, que foram feitos aí num projeto que já tinha que ter sido implementado há muito tempo e que, né, recebeu vetos que fragilizaram muito também as comunidades. Então, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a saúde dos povos indígenas, né, a saúde das mulheres indígenas, nesse contexto de pandemia, com essa dificuldade de circulação, né, de pessoas, e o que é que a sociedade, as pessoas que se identificam com a causa indígena, né, as pessoas que são amigas das lutas dos povos indígenas, o que é que a gente poderia fazer para contribuir nesse sentido. Eu vou falar assim, no sentido de Parque das Tribos, né? Que logo no início da pandemia, quando o pico for maior aqui em Manaus, então assim não teve como a gente ficar de fora, nós que estamos aqui numa área que é considerada uma área periurbana de Manaus. Anteontem ainda eu estava falando sobre isso para um jornalista jornalista de São Paulo, né, que ele estava aqui em casa, ele veio. E aí eu estava falando para ele que, infelizmente, nós, aqui eu falo que nós daqui de Manaus, nós fomos um povo muito teimoso, né, muito teimoso. E aí eu lembro muito da nossa liderança, né, aqui do Parque das Tribos, o seu Messias Cocama, que ele andava, ele dizia, eu não vou pegar e tal, né, sempre com aquele pensamento positivo de que o pessoal estava exagerando, né, como a maioria das pessoas tinha esse pensamento de que tudo era exagero. E infelizmente ele já estava com os sintomas e não sabia que estava com o vírus. E ele ficou 10 dias assim, desse jeito, e depois desses 10 dias ele ficou com muita febre.
E aí acontece que ele não tomou as devidas precauções, que era o uso dos remédios que tinha que tomar, e também os remédios caseiros, que foram muito úteis para nós, né? Para nós aqui de Manaus. Então, no último dia que eu fui lá visitar ele, que eu já soube que ele estava doente, antes de levar ele para o hospital, e ele falou justamente essas palavras, né? Professor, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu não fiquei em casa, e agora eu sei que eu estou com essa doença maldita que ele falou, né? Então, eu não esqueço desse momento, que foi o último momento que eu conversei com ele. E nessa mesma noite, ele foi levado para o hospital, muito mal, e depois ele foi entubado, entrou em coma, e depois disso, depois de 3 dias, ele veio a óbito, né, no hospital também. Não deu fim na Zizi. Então, assim, depois disso, ou antes disso, nós, por exemplo, eu já estava bem melhor, por isso que fui visitar ele, mesmo que de longe, mas fui lá visitar ele. E assim, depois eu fiquei analisando realmente que nós, aqui em Manaus, nós fomos um povo muito teimoso, né? A gente sempre achando que não vai acontecer com a gente, e acaba que nós fomos os primeiros a serem infectados, e hoje, atualmente, nós já estamos numa situação mais estável, né? Mas ninguém sabe como é que vai proceder ainda, ninguém tem nada certo, né? Então, assim, aqui no parque nós tivemos a iniciativa de um trabalho voluntário da Wanda Ortega, que com certeza vocês já ouviram falar dela, né? Ela é técnica de enfermagem e estudante de pedagogia também, e ela trabalha no hospital aqui de Manaus. E aí, devido a ela tá gripada também, ela recebeu um afastamento, né? E aí ela deu início a um trabalho aqui no Parque das Tribos, porque nós não tínhamos nenhum atendimento, especial, nenhum atendimento diferenciado, justamente porque uma política da própria CESAI, do DICEI, Manaus, que nós indígenas que estamos na área urbana, nós não somos considerados indígenas aldeados, então nós ficamos de fora desse atendimento da CESAI. Então isso aí deixa a gente muito triste com essas políticas deles, de decisões deles. E aí acontece que onde a gente recorre, a unidade mais próxima aqui é a UPA do Campo Sales. Então, aí, a partir desse momento, a Wanda, ela tem a iniciativa de cuidado das pessoas que estão com os sintomas do coronavírus. Então, aí surge todos os focos voltados, né, para ela, que realmente ela fez um trabalho. E nesse momento, eu e as pessoas aqui de casa, meus filhos, né, e tudo mais, a gente fica com os mesmos sintomas, e nós somos visitados pelos médicos, que são amigos nossos, que passam as receitas dos devidos remédios, e fomos tratados aqui mesmo em casa, né? Não fomos para hospital nenhum, não porque não havia vaga, porque os próprios médicos queriam levar a gente, mas a gente não quis ir, né? Não fomos mesmo por opção. Então, o que me deixa mais triste é justamente isso. É que quem era para atender os indígenas ter esse tipo de política, né? Ter esse tipo de regra, de não atender o indígena que está na cidade. E nisso nós perdemos também um colega nosso, que era professor indígena, que foi pioneiro na educação escolar indígena, o professor Aldenor Ticuna, que também foi uma perda para a gente. Enfim, voltando para o Parque das Tribos, quando a gente perde a nossa liderança, aí que vem o prefeito manda
a unidade móvel de saúde, porque chega até ele que aqui nós temos um bastante número de pessoas com sintomas, e no mesmo momento também chega um hospital particular. E assim também é aberto o hospital de campanha da prefeitura e a ala indígena lá na Newton Lins, já pelo estado. Então, assim, essa questão aí nós fomos... Mas mesmo assim, a gente ainda continua sendo desassistido, porque até que os parentes que vêm, tanto que vêm de base, do interior, como da cidade, eles não têm um acesso direto a esses hospitais por causa dos trâmites burocráticos. Então, assim, a gente fica muito triste com essa política aí que a professora, que a doutora Eliane fala, que é muito obstáculo. E não podia ter obstáculo nesse sentido, nesse momento em que nós estamos vivendo, que é uma decisão de vida ou morte. E isso acontece que a gente perde muito dos anciãos, muitos indígenas, ao meio de todo esse retrocesso que não tem quem diga que não seja. Né? Só uma pessoa mesmo que... Eu não sei, mas a gente sabe que existe esse tipo de gente, né? Infelizmente existe, e também no nosso meio dos indígenas, infelizmente também existe, né? Então, assim... E aí, depois disso, graças a Deus, chega outro hospital particular, que é um dos melhores hospitais aqui de Manaus, que é o Hospital da Samel, e que ele faz todo o atendimento diferenciado para com os indígenas aqui do parque. Ele disponibiliza 3 ou 4 ambulâncias para levar os indígenas daqui, do Parque das Tribos, para ser atendido nesse hospital particular, né? Então, assim, ninguém sabe... na verdade, a gente sabe, né, que eles já tinham procurado o DICEI Manaus, a CESAI, DICEI, na verdade, e aí não tiveram nenhuma resposta, e aí, por meio de pessoas que conhecem, né, a gente, chegam até nós para que eles venham fazer esse trabalho com os indígenas somente do Parque das Tribos. Então, a gente se sente muito privilegiado com isso. Eu por exemplo, nós não fomos atendidos por coronavírus, mas sim por outros tipos de situação. Mas aí, graças a Deus, a partir do momento em que os nossos parentes vão para lá se tratar, a gente se sente muito, assim, eu digo assim, a gente se tranquiliza mais, né? Porque a gente sabe que nesse hospital, eu acho que só teve 2 ou 3 óbitos, né? No Hospital da Samel. Então, isso tranquiliza mais a gente, porque eles estão fazendo um trabalho sério com os nossos parentes. E a gente queria que fosse com todos os parentes, né? Mas, infelizmente, eles fazem esse trabalho somente com as pessoas aqui do Parque das Tribos. Olha, é importante salientar isso, né, professora Cláudia? Quer dizer que a identidade indígena está sendo classificada por a região, aldeado Exatamente. e não aldeado. Se você está perto da cidade, você não é não aldeado, então você não é indígena. É o pensamento deles, né? É a forma que eles veem, é a forma de política deles de assistência a nós indígenas. E aí quem cabe à prefeitura, por meio de pedidos, por meio de notificações que a gente faz, memorando, até que a gente é atendido com essa unidade móvel de saúde, que ficou aí, eu acho que ficou uns 3 ou 4 meses aqui, fazendo atendimento tanto das pessoas do Parque das Tribos, como as pessoas próximas, né? Com os sintomas, sempre priorizando quem tem sintoma de Covid. Doutora? Mais alguma? Tá. Então, eu vou para a última
conversa. Vamos versar, que você já falou sobre isso, mas eu queria pontuar aqui, é um tema um pouco mais nevrálgico, né? Que é sobre a demarcação das terras e o agronegócio, e a lei ambiental, as coisas juntas, PAF, lei ambiental, demarcação de terras e o agronegócio. Em 2019, novembro de 2019, lideranças indígenas estiveram na abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, em ato de agradecimento ao presidente por abrir as portas ao agronegócio no Amazonas, principalmente ao plantio da cana e milho, o milho que é tradicional, né? No início de novembro, o presidente revogou o decreto 6.961 de 2009, que proibia plantações de cana-de-açúcar no bioma amazônico. Decisão criticada pela União Indústria da Cana-de-Açúcar, a única, por favorecer a produção do Brasil no comércio internacional. Já ambientalistas alertaram para o fato de que a expansão do cultivo pode colocar a Amazônia em colapso. O líder indígena Raimundo Sobrinho Baré vê o incentivo ao agronegócio como gerador de sustentabilidade para aldeias indígenas. Na reunião de 22 de abril de 2020, o ministro do Meio Ambiente defendeu a flexibilização das leis ambientais. Hoje, 29 de julho de 2020, o canal da Resistência publicou a seguinte notícia: passaram a boiada, governo acelerou canetadas sobre meio ambiente durante a pandemia, onde diz que, segundo o levantamento da Folha, em parceria com o Instituto Talanoa, mostra que entre março e maio deste ano, o Executivo Federal publicou 195 atos no Diário Oficial, entre eles portarias, instruções normativas, decretos e outras normas relacionados ao tema ambiental. Nos mesmos meses de 2019... Está falhando o seu som. Está falhando o seu som. Está falhando? Vamos ver se melhora. Foram 16 atos publicados, foi? O projeto de lei 168 de 2018 é rejeitado por ambientalistas. Carlos Bocurri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, alertou para o risco ao meio ambiente que a flexibilização das normas ambientais trazem. Afinal, é isso que queremos ouvir de quem vive, né? De quem vive. Afinal, o que tem de mais ou de menos da parte do governo e dos órgãos protetores do meio ambiente? Em todas as medidas legislativas, alguma trouxe solução para o Parque das Tribos em relação à demarcação de terras, que na informação obtida era uma ocupação? Vocês possuem apoio para o desenvolvimento do agronegócio? Ele realmente trará benefícios à comunidade? Eu sei que são várias... Nesse dia, realmente, algumas pessoas foram convidadas, inclusive o meu marido como liderança. Então, a gente sempre vê assim, nós aqui no Parque das Tribos, nós não temos grande quantidade de terra para a gente trabalhar. E aí a gente sempre vê o lado de quem está em grandes áreas, né, em áreas que estão homologadas, áreas que estão aí ainda para ser demarcada ou não. Então, assim, para nós que somos formadores de opiniões, né, não convém fazer esses trabalhos de milho, né, de cana-de-açúcar. E o que a gente sempre tem conhecimento é sobre a questão mais do extrativismo mineral, né? Então, aí a gente deixa essa questão
mas é com quem está nessa área demarcada, essas grandes áreas. Entendi. Entendeu? Porque, né, a gente não pode generalizar tudo, é só um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, com uma conversa do qual eu tive com ele, que muitas das vezes, o que fala, o que às vezes a gente vê nas redes sociais, né, muita fala de conservação, muita fala de preservação da Amazônia, mas a gente sabe, na realidade, que os interesses são outros, né, os interesses pela Amazônia são outros. E aí a gente que está aqui, a gente que ouve as opiniões dos parentes de base, sabe que não é bem assim, né? Que às vezes funciona, às vezes não funciona, porque cada um tem um interesse próprio. Então, não é diferente, né? E aí, infelizmente, a gente cansa, né? Aí, no caso deles, de quem mora em base, de quem mora em alguns locais, fica cansado de ver as coisas acontecerem ali, e eles continuam na mesma vida de sempre, e não avança muito, né? E aí, isso aí também é um ponto do qual eles saem de lá para vir para Manaus para ter uma vida bem melhor. Entendi. Quando Mas você fala de base, só para eu entender também as outras pessoas, quando você fala de base, são pessoas que moram aldeadas, é isso? Não, quando eu falo de base, são pessoas que moram na comunidade, no interior e nas aldeias também, né? Ah, sim, que mora mais no interior. Eu vou ser bem clara assim com a senhora, né? Sim. Que eu tenho colegas que eles são apoiadores do governo, né? São colegas que são indígenas e são apoiadores. E aí, uma vez a gente conversando, e falam por que são apoiadores, né? Porque já viram situações de que algumas ONGs, né, de realmente acontecer, de eles se beneficiarem daquilo que era para ser benefício das populações, de ser das pessoas que estão lá de base, e aí acontece que não são beneficiados. A gente sabe que se vier uma legalização, a legalização tanto de agronegócio, como legalização de extrativismo mineral, né? Quem é que vai beneficiar? São os pequenos ou são os grandes? Pois é, essa é uma outra questão. Estamos distante, né, professora? As pessoas que estão distante dessa realidade, desse contexto nosso geográfico, né? Então, só recebe as notícias das redes sociais, né? Exatamente. Das mídias. Então, a nossa conversa aqui não é para levantar conflitos, não, mas é para que as pessoas possam entender de uma forma melhor, né, a realidade social, né, esse olhar sociológico sobre a realidade de outros povos que parece também que é distante, mas cujo impacto aí também se reverbera aqui. Nós não estamos isolados, né? O que acontece com vocês aí, em algum momento vai reverberar aqui, não é? Então, essa questão do pequeno e do grande agricultor, pequeno agricultor, grande agricultor, são temas de currículo, né? Meio ambiente são temas de currículo. Então, o professor que vai chegar na sala de aula e conversar com seus alunos, ele não tem a mínima ideia da realidade, como ela é em verdade, né? Quando eu li essa reportagem, eu falei assim, bom, mas a plantação, em que ponto o agronegócio é bom, em que ponto não? Por quê? Porque a agricultura, ela é de subsistência, mas ela também pode ser um meio para que a comunidade possa ter uma renda, né? Mas como é feito isso?
Até que ponto vai ser garantido essa renda, né? Então, é isso que a gente traz aqui para os nossos espectadores, essa compreensão. Porque aqui na nossa região, as pessoas, elas cultivam sim, né? Mas elas cultivam a mandioca, o abacaxi, né, as batatas, mas é aquela questão, eles cultivam mais para o consumo próprio, e a gente sabe que também existe algumas pequenas plantações para comercializar, tanto é que nós temos aqui em Manaus uma feira que é chamada aqui é a Feira da Expoagro, né? Que a partir de quarta-feira já tem pessoas vendendo, que são pessoas que moram na estrada, que cultivam esse trabalho, né? Mas para nós indígenas, aqui no Parque das Tribos, principalmente, nós não temos esse espaço para ser cultivado, porque a área aqui ela é mais para moradia, né? Ela não é uma área extensa. Então essa questão aí, ela é voltada mais para os agricultores mesmo, né? E quando eu falo do mineral, do extrativismo mineral, é porque ele se concentra mais na área indígena. Na área indígena que está concentrado. Entendeu, dona Sônia? Entendi, dona Cláudia. Olha, essa conversa foi profunda, importante, emocionante. E essa questão, assim, a questão da demarcação, né? Sim. Isso aí é uma outra questão, porque a demarcação, ela é mais uma questão cultural, como eu estava falando anteriormente, sobre o manejo de árvores, de plantas, de plantações, de roçado, que a gente sabe que o roçado, a roça, ela é cultural, ela é da cultura indígena. Então, assim, e tudo, como eu repito sempre, de forma manejável, ele não vai prejudicar o meio ambiente, né? E quando eu falo essa questão aí esse projeto aí, as normas ambientais, ela vai atingir diretamente quem mora em base, quem está em cima desse mineral tão como é que eu falo assim, tão desejado, né? Tão desejado. E aí eu deixo uma fala do meu amigo Davi Copenaua, que é de Yanomami, que ele fala assim que tudo que você tira da natureza, uma hora ela vai cobrar. Então, não tem nada que você vai tirar da natureza que depois você não vai pagar. Então, ele disse que é melhor deixar aonde está. Porque nós, uma vez conversando com ele diz que nós que somos indígenas, a gente não precisa disso. Não precisa, porque a gente não precisa mesmo. Infelizmente, essa é a realidade. E às vezes eu fico pensando assim, eu fico entendendo o que ele quis dizer com isso, né? Porque nós, indígenas, realmente, ninguém precisa de um pedaço de diamante, ninguém precisa de ouro para a gente ser feliz, né? A gente precisa ter só a nossa vida limpa, né? Nossa vida limpa. E deixar o que está na natureza, deixar como ela está. Para que realmente ela passe, para que outras pessoas que venham usufruam o mesmo que nós usufruímos. Lindo, é profundo. Cláudia, eu agradeço o seu tempo, disposição em conversar conosco sobre tantos assuntos importantes, tantos temas, né, que nós versamos. E já nesse finalzinho, eu quero te pedir que você fale as formas de contribuição para a sua escola
o que vocês estão precisando? Equipamentos, material escolar, uniforme, material de construção, conta para depósito. Eu vou mostrar como é que está a escola agora. Tá assim, ó. Sem telhado? Não, tá com telhado, agora tá com telhado. A gente conseguiu uma doação de 42 telhas, mas o que a gente vai precisar agora são de preferência 2 a 3 ventiladores, que a gente tem um container ali, ó. Container que a gente ganhou de doação, é uma biblioteca. Que bacana. E a gente vai precisar de 2 ventiladores para a escola e também de mais cimento para o chão. Cimento. Agora, e agora o telhado a gente ganhou, né? O telhado e as tábuas nós ganhamos também, que foi apreendida, na verdade, a madeira na Polícia Civil, e aí, através de uns colegas que viram o nosso trabalho também, eles doaram as tábuas. Material escolar, impressora, material papel. Escolar. Por exemplo, eu estou sem impressora, né? Eu não tenho impressora e a gente não tem o material escolar para quando a gente for retornar com as crianças, né? Que é o básico. Lápis máquina de cor, de encadernação também seria importante, né? A máquina de encadernação para você poder fazer as cartilhas. Muito importante. Máquina de impressão, de tirar xerox também. De encadernação, né? Eu faço jogos com... Eu tenho que plastificar, porque quando a gente trabalha com criança, né? Tudo tem que ser plastificado, porque senão destrói tudo. Então, eu preciso de uma máquina de plastificação também. Né? Então, basicamente é isso que a gente precisa. E também eu ainda não tive condições de levantar a caixa d'água, por isso que vocês podem ver ali que as caixas d'água estão tudo ali em cima, né? E aí é isso. Na verdade, eu queria fechar tudo, né? Mas aí não tem como as crianças ficar tudo fechado, que fica muito quente, né? Vocês sabem que aqui em Manaus é desse jeito. É quente, né? Eu não conheço Manaus. Eu já tenho a sua conta. Eu vou fazer uma listazinha de todos esses itens que você precisa, colocar a conta. Vamos ver se a gente consegue, né, que as pessoas se sensibilizem, se solidarizem, né, e possam contribuir com a educação indígena, com o seu trabalho pedagógico, que é maravilhoso, é fundamental, né? A doutora Eliane tem 2 surpresas para você. Você já nos presenteou com uma saudação maravilhosa, né? E dona Eliane também, doutora Eliane também, ela vai nos presentear. Antes disso... Tá certo, doutora. Cláudia, você gostaria de dizer mais alguma coisa? As últimas considerações? Eu gostaria de falar assim que a palavra do momento para a gente, para nós que somos professores, para nós que somos educadores, oportunizar principalmente os jovens, né? Devido a esse mundo atual que a gente vive, cheio de violência, eu ainda acredito muito que pode haver mudança, e a mudança ela tem que partir deles. E para isso nós que estamos aqui, como educadores, como professores, a gente que tem que fazer essa diferença. Então eu sei que vocês têm acesso a muitos professores e que olhem o jovem, seja ele indígena, seja ele negro, seja ele branco, seja ele qual for, que sempre pare e ouça o que eles querem, porque eu acho que só vai haver mudança se realmente a gente oportunizar eles, né? Assim como esse trabalho que a gente faz com os jovens indígenas, eu acho que aqui, infelizmente, nós somos pessoas limitadas, né? Então, o que eu posso, eu faço por eles e pela própria comunidade, no sentido social. Então, eu acho que quando a gente tem acesso às pessoas, aos professores, às demais pessoas,
É nesse sentido que eu penso de sempre criar oportunidade e principalmente deixar com que eles bom, e aí também assim levar os jovens, levar as crianças sempre para conhecer uma comunidade indígena, justamente para ter aquela mudança, né? Porque uma coisa é você aprender algo numa sala de aula, outra coisa é você aprender na prática. Então eu acho que esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido. E que ensinem a eles a valorização, sim. É muito importante a valorização da cultura. Mas eu creio que o mais importante é o respeito. É o respeito pela cultura indígena, o respeito pela diferença. É isso, gente. Doutora Eliane? Então, eu quero agradecer. Arraial do Cabo fica onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É onde eu estou morando agora. Tá. A senhora não está em Minas Gerais, não, né? Eu pensei que a senhora estava em Minas Gerais. A doutora Eliane é de Minas Gerais, Uberlândia. Tá, ela que é. E eu morava no Rio de Janeiro, trabalhei em Arraial do Cabo, trabalho em Arraial do Cabo há 15 anos, e desde setembro de 2018 que eu mudei definitivamente, eu não sei, né? Mudei aqui para Arraial do Cabo. Tá certo. Então, eu aqui estou em Minas Gerais, Uberlândia. A gente fica no Triângulo Mineiro, né? A gente fica aqui no Pontal do Triângulo. E quero agradecer muito as suas palavras e falar para você que quando a gente conhece o outro, quando a gente percebe, sente, compartilha, a gente aprende o respeito, né? Então é muito importante a gente realmente levar para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens, esse contato, né, com os povos do Brasil, né, com o povo indígena, com o povo quilombola. E o meu trabalho ele é muito pautado nisso por meio da literatura. E é pela literatura que eu quero trazer um poema, né, pela minha admiração aí, pelo seu trabalho, pelo seu protagonismo, eu trago um poema de uma mulher que se constituiu a partir dessa ancestralidade indígena, no contato com a avó, com os conhecimentos que a avó passou. Ela escreve um poema que se chama O Segredo das Mulheres, que é a Eliane Potiguara, que acho que já falei dela também. No passado, nossas avós falavam forte, elas também lutavam. Aí chegou o homem branco, mau, matador de índio, e fez nossa avó calar, e nosso pai e nosso avô abaixarem a cabeça. Um dia, eles entenderam que deviam se unir e ficar fortes. E a partir daí, eles lutaram para defender sua terra e cultura. Durante séculos, as avós e mães esconderam na barriga as histórias, as músicas, as crianças, as tradições da casa, o sentimento da terra onde nasceram, as histórias dos velhos que se reuniram para fumar cachimbo. Foi o maior segredo das avós e das mães. Os homens, ao saberem do segredo, ficaram mais fortes para o amor, lutaram e protegeram as mulheres. Por isso, homens e mulheres juntos são fortes e fazem fortes os seus filhos para defenderem o segredo das mulheres, para que nunca mais aquele homem branco mate a história do índio. E eu trouxe esse poema por causa do que a gente está vendo e vivenciando com a pandemia e com a falta de políticas efetivas para conter o avanço do vírus, né?
entre os povos indígenas, nas comunidades, nas aldeias, entre os indígenas não aldeados, entre os pobres das periferias, principalmente o meu povo negro, né, que a maioria habita as periferias das cidades e que também estamos vendo, né, esse vírus fazer aí, provocar muita tristeza nas nossas famílias. Então, esse poema foi uma homenagem aí a você, ao seu trabalho, à beleza do seu povo, de todos os povos indígenas, para que o Brasil aprenda a conhecer e a respeitar essa diversidade que é constitutiva do nosso povo, da nossa realidade. E aí, como, né, a nossa anfitriã, a nossa querida amiga, professora Sônia, pediu que eu trouxesse também um poema meu. Eu escrevi um poeminha que fala sobre a natureza e trouxe para compartilhar com vocês. A flor lilás e o beija-flor. Beleza, doçura, candura, leveza. Beija-flor não pousa, em pleno voo suga, e sai à partida, risca o céu, some, liberdade é seu nome, mas voltará no fim da tarde. Deitada na rede, aprecio, vejo, a flor do boldo saciar-lhe a sede. Esse poema eu compus em maio de 2020, aqui na rede, no meu jardim, observando os pássaros. E muito obrigada mesmo por esse momento mágico de partilha, de conhecimento. Muito obrigada, Cláudia, pela sua generosidade, por tudo que você compartilhou com a gente aqui hoje nessa tarde. E obrigada, Sônia, pelo convite. Gente, Cláudia, Eliane, essa foi uma tarde maravilhosa, passada com mulheres poderosas. Grata, Cláudia Baré, Obrigada, eu. grata, Eliane, e nós vamos continuar conversando e atuando, principalmente, ações que façam sentido. Não é? Até a próxima, gente. Até a próxima. Muito obrigada. E que essa conversa frutifique, não é? Que ela voe como um beija-flor e que traga para a Cláudia benefícios concretos. Esse é o objetivo desse trabalho. Obrigada, meninas. E muito obrigada a você por divulgar o trabalho dela, né, que nos encantou a todos aí, principalmente depois desse nosso encontro. Muito Foi um prazer mesmo. Muito obrigada. Eu já estou com saudade. Tchau, fiquem com Deus. Quando a gente chega a lugar, ninguém chega sozinho, né? A gente tem uma trajetória toda de luta. Muito obrigada. Cuecaturete. Tá bom? Grata. Melhor você ficar calado. Mas acabou, mãe! Já acabou, né?
precisa, hoje, nós precisamos se aproximar com o povo indígena do Brasil e povo não indígena do Portugal, Europa. Vocês vêm de lá para o pai de vocês, não, mas o povo de vocês passado, acho que 100 anos passados, ou mais 500 anos passados, que vieram aqui e encontraram nós, parentes... Tupinambá, Temiminó, todo o tronco tupi. Não, tem aqui que parente morou aqui nesse lugar. Temiminó e Tupinambá, Puri. Tupiniquim. Vocês não conheceram ainda esse povo, porque eles morreram com doença ou mataram eles. Tá? Então, eu falei isso, que para você não dizer que Yanomami não fala, Yanomami não é verdadeiro Yanomami. Eu já vi uma mulher branca falando de nós. Falava assim, não existe verdadeiro indígena brasileiro. Ele falava assim, porque ela não conhece. Se tiver vir aqui, ele falar comigo. Tá? Então, é por isso que eu falei a Yanomami, para você assim, não falar de mim. Então, primeiro, meu nome é Davi Copenal Yanomami. Eu sou a liderança tradicional que aprendi na prática. Eu não aprendi para a escola, não. Eu aprendi assim, andando, escutando o homem branco falando, conversando, trabalhando. Assim que eu aprendi. Eu sou a pajé que... Bagé aprende cultura Yanomami. Cultura Yanomami, a Omami, criador, criou para nós. Então, eu fiz curso. Tomei cheirei Yacuana, um mês sem tomar água, sem comer carne, sem comer peixe, sem tomar banho, só tomando Yacuana. Uma ave especial que nós tira quando não estamos querendo iniciar. Então, eu curo uma pessoa, eu não preciso de remédio, eu não preciso usar agulha e faca para cortar a pele dos meus colegas. O meu trabalho é diferente. Eu trabalho a força da natureza. Né? Eu sou assim. Então, vocês sabem muito bem que sou representante do meu povo Yanomami Yecuana, de Roraima do Amazonas. A minha comunidade fica 1h e 30 minutos de avião pequeno para me chegar lá. O meu povo fica afastado da cidade de Boa Vista. E também sou presidente Rutucara Associação Yanomami, que nós criamos, foi em 2004, para ter associação, para representar tendo da cidade de Boa Vista. Então, o papel da liderança que está funcionando. Então, os pessoal que me convidaram, eles queriam saber sobre mudança climática. Mudança climática,
o povo da cidade, eles querem saber, para nós, com essa liderança, eles querem ouvir, eles querem escutar o que nossa liderança pensa sobre a mudança climática. Então, eu que moro muito longe, afastado da cidade de Boa Vista, quando eu estou na aldeia, eu vejo muita fumaça, poluição. O sol fica amarelo, e a lua fica assim, meio sujo, porque a mudança está em cima. Mudança que criou na autoridade que criado atrás do grande fábrica. Grande fábrica eles têm aqui no Rio, São Paulo e no outro mundo. E a Chauara, que chama Chauara. E a autoridade, ele sempre fica tirando petróleo da parte da terra. Minério também tira a parte da terra. Depois ele fica cozinhando, como se peixe, como se carne. Aí a fumaça sai. A fumaça sai no ar. E os madeireiros também, eles fazem desmatamento grande, derrubando a floresta, e fazendo talbo e vendendo, negociando. E depois toca fogo. Aí a fogo vai queimando tudo, matando milhares de árvores pequenas. Aí árvores está derrubado. O Napa não conhece uma árvore venenosa. Será que você conhece a árvore venenosa aqui nessa região? Lá em cima da montanha, lá dentro da floresta, tem uma árvore venenosa, mata a gente. Então é isso que a sociedade não indígena, ele não conhece as árvores venenosas. Então isso aí a poluição junta, vai no pomal da terra, no pomal do céu. A poluição vai, sobe lá em cima, ele pata lá em cima, ele cai de volta, cai na cidade, ou cai no mar, ou cai na floresta. E todo mundo fica doente. Doente de coração. Né? Vocês, Napa, estão morrendo muito de coração. Porque a poluição, ninguém enxerga quando vocês estão andando aqui na rua, andando na rua, você não está sentindo não, mas está entrando a poluição. É assim que eu, Pajé Yanomami, enxerga. Quando está na minha aldeia, aí eu fico olhando o sol. O sol fica amarelo, porque está poluído, está sujo. E a lua fica um pouco fraco, porque a poluição do planeta Terra está cheio. Porque o povo está crescendo. O povo de mercadoria está aumentando o número do povo não indígena. É por isso que a poluição também está crescendo. Com esse ponto que a autoridade pode pensar, não é ele que vai explicar.
Não é culpa do índio, não. Nós, pouco índio, que o Nabo costuma falar, muita terra grande e pouco índio está ocupando a floresta Amazônia. E pouco índio nós estamos protegendo, nós estamos cuidando para nós todos. Não é só para o índio, não, é para nós todos. Vocês são brasileiros, né? Vocês são brasileiros, vocês nasceu aqui, cresceu, estudou, ficou grande, ficou casado, tem um filho. Vocês pensam isso? Vocês estão criando a filha de vocês. Nós, pouco índio, nós estamos criando nossos filhos. Então, que se preocupar. Em primeiro lugar, vamos cuidar, preservar a natureza. A natureza é uma saúde. A natureza é vida. E também o que é pensar a autoridade capitalista que está destruindo a mãe terra. Então, tem que pensar primeiro, antes de destruir. Pensar bem, falar com o teu Pai Deus. Vocês falam que vocês têm um Criador, Deus. Tem que pedir permissão. É Ele que criou a nossa terra-mãe. Vocês esqueceram o Deus de vocês? Nós, Yanomami, nunca esqueceu, não. Nós sempre lembra a nossa pai Omam. Omam é um criador dos índios. Certo? Então, antes de destruir a terra, tem que pensar primeiro. Será que vai dar ou não vai dar certo? Destruiu, estragou. Quem estragou, pegou pegou riqueza da terra, ouro, diamante, casterita e a nióbio. Hoje, a autoridade, ele está de olho no nióbio, porque nióbio fale para eles, para pegar maré seca. E para nós indígenas, o que nós vamos pegar? Nós não vamos pegar nada, nós vamos pegar só doença. Certo? Então, essa que eu queria explicar mais ou menos. E nossos parentes, outros parentes passam por aqui, ele explica mesmo sentido. Tá? Então, eu estou muito contente, sabendo que você está lendo Queda do Céu, esse livro. Esse livro está na cabeceira do caminho, está andando, né? Andando. Eu não estou dando, mas que eu estou dando para você olhar. Já está traduzido com português. Eu gravei no gravador. Né? Eu gravei no gravador, um gravador desse tamanhozinho. Fica uma semana pensando. 3, 4 semanas. Fica pensando, não é para ficar gravar rápido, não. Só que quer saber pensar. O que eu vou pensar e gravar e depois traduzir com português para você entender melhor. E assim que foi pensado, junto com Shuri Bruce, que também fala Yanomami,
Então, demorou quase 4 anos para traduzir nisso aí. Então, eu estou muito assim, feliz, porque esse livro entrou na universidade. Antigamente não tinha isso, né? Porque eu estava esperando, eu estava lutando primeiro para conseguir pegar de volta a terra Yanomami. A autoridade que passou, roubaram a nossa terra, então eu fui atrás. Consegui, muita gente me ajudaram para autoridade brasileira, autoridade fora. Então conseguimos, eles conseguimos escutar, né? Escutaram, sentiram, e estudaram 3 vezes, querendo saber, será que é terra dos brancos? Não, terra dos Yanomami? Sim, é dos Yanomami. Essa terra é dos Yanomami para viver. Vocês vêm de longe chegar aqui e roubar? Não. Aí fica conversado com o FUNAI, Ministério Público e advogado para assim provar, para ver que é terra Yanomami. Quantos Yanomami que estão morando aí? Quantos Yanomami moram? É pouco índio. E por que Davi quer a terra grande? Porque Davi quer a terra grande continua para os Yanomami viver. Porque Yanomami vão fazer filho também. Né? Yanomami vai precisar mais gente para ocupar esse espaço. É por isso que eu lutei para a terra única. Terra única para continuar a terra dos Yanomami. Então, e depois desse aí. Depois é para Deus Filho ler, aprender, cuidar a meio ambiente, preservar a natureza. A natureza é uma saúde, ele quis trazer saúde para nós todos. Então, assim que eu queria vocês aprender, saber cuidar o pulmão da terra. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Será que eu estou falando... Essa aí é a sua língua, né? Não é minha língua, é para mim. Então, eu estou aprendendo mais. Vocês ensinam para mim, eu ensino para vocês. Assim que eu trocar ideia. É muito importante para nós, para nossas filhas, filhos, netos, sempre olhando, você, professor, professora, aprende, ensina os netos, para eles olhar ética. Não é só para olhar capital, não. Não é só para olhar político, não. Político não precisa de olhar muitas vezes, mas vamos olhar outro caminho. Então, assim que eu sonhei, aprendi, o meu Criador Omam mostrou meu caminho aonde que eu vou seguir. Aonde que eu segui o meu povo, os meus filhos, futuro adiante. Assim que pensei em escrever esse livro para você. Auê? Obrigado. Eu tenho uma pergunta para você, parente. Como foi a chegada do primeiro homem não indígena no seu território, na sua terra? Como foi esse dia? Como os parentes lembram desse dia e as coisas que aconteceram depois? Então, parente, essa história é muito longa. Para contar aí que fica 1 a 3 horas sentado aqui.
Mas, assim, qual o primeiro Então, relato? Bem curto mesmo. Então, eu vou responder rápido, né? Sim. Então, primeiro nabo que saiu daqui, São Paulo. Depois eles foram de navio até na boca do Belém. Aí eles deixaram o navio grande, eles foram canoa pequeno, voadeira. Até chegou em Manaus. Manaus foi para Barcelos. Assim, motor pequeno, 30 HP. Aí eles fizeram viagem. Rio de Mirim. Assim, grupo. É um grupo para fazer uma viagem para marcar as terras do Brasil e Venezuela. Quando eu era pequeno, mais ou menos 2, 3 anos, eu não conhecia nada, não sonhava nada, só o pajé que contava para mim, só o pajé que conhecia eles. Nós, lá dentro, ninguém conhecia. Aí chegaram, eles pegaram sobreço, não avisaram nada. SPI, o tempo de SPI, inspetoria, não avisaram antes de entrar primeiro branco que vai invadir as comunidades. Foi assim, eles entraram de bolo, entrando como se casa deles. Então foi que assim foi a comissão de limite que invadiu nas comunidades, se chama Maracanã, aldeia grande. Eu era pequeno, chegou assim, muito estranho, pele branco, cabelos branco, colorido e barbudo, né? Barba e sapatos grandes, anda muito barulho, anda de barulho no caminho. E é assim que eles chegaram lá, na minha comunidade chama Caxibi, quando era 2, 3 anos. Entendeu? O Ailton, ele sempre comenta a viagem que vocês fizeram Grécia, né? E como foi encontrar aquilo tudo lá diferente. O que você sentiu nessa viagem quando você viu como é o mundo da grande maioria deles, né? A origem da onde muitos vieram, né? Como foi para você conhecer a Grécia? A Grécia. Então, nós fomos, eu e Ailton Krenak, nós fomos convidados com o homem que pagou a nossa passagem, que o branco que estava no prêmio para ele, então Ailton me convidou. Então, nós fomos para a Grécia. Chegando no Grécia, eu olhei, cidade tão grande, mas está tudo quebrado. Tudo quebrado, todo bombageado, as casas bonitas, aí todo abandonado. Então, lá que começou a guerrear por causa da terra. Assim que eu vi. Shari? Sim. Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas do público, porque como é um público bem grande, para todos conseguirem, de certa forma, também ir tirando dúvidas e conhecendo mais da história do Davi, né, e dessas experiências todas, e tudo que ele tem para compartilhar com a gente. Quem quer ser o primeiro? No caso, vim aqui na frente e tal. Sim. Alô. Boa tarde, Davi. Eu queria que você contasse para a gente o que está acontecendo lá na Terra Yanomami agora,
os desafios do momento, desde a entrada desse novo governo, né? As questões de saúde, os novos ataques que vocês estão vivendo, por favor. Oi, chore. Então, a situação do meu povo Yanomami, os garimpeiros voltaram de novo. Os garimpeiros é como queixada. Você conhece queixada? Bicho. Bicho que a gente manda embora, depois eles voltam. Então, eles são assim. E em 2019, os garimpeiros voltaram. Até hoje. O número eu estou calculando o número de garimpeiros, 20 mil garimpeiros que está lá. De voltou. Água dá sujo. Muito sujo. Rio Urariquera, Rio Mucajaí, Alto Catrimane e Apiaú, esses 4 ou 5 que passa na terra Yanomami, está água destruída. Muito. Agora é pior. Que os políticos estão junto com os garimpeiros. Eles estão junto com os garimpeiros, os deputados, o senador. Acho que vocês conhecem. O nome dele é Romero Chucá. Mas ele não ganhou, mas ele não soltou ainda osso. Então, ele está junto com ele. E a saúde está pior. A saúde ficou enfraqueceu. O governo brasileiro sempre muda. Sempre muda. Uma pessoa que trabalha bem, muito pouco, depois eles mandam embora. Quando a pessoa está trabalhando bem, os preguiçosos não querem eles. Ele está no apoio para os índios, cuidando de saúde, e outro político não gosta. Para mandar embora, troca outro. Coordenador não gosta de índio. Então, aconteceu isso. Aconteceu, foi mês de janeiro. Começou a enfraquecer. Começou a enfraquecer, porque esse político estava elegendo o nosso presidente Bolsonaro. Então, ele falou que Bolsonaro ele apoia os garimpeiros tirar ouro para ele. Ele está apoiando, queria colocar mineração na terra Yanomami e Raposa do Sol. Essa é a conversa dele. E eu não quero. E a saúde, a prioridade é a saúde para todos. Ele também queria municipalizar a saúde Yanomami e Equana. Ele quer colocar assim, outro município de Caracaraí, município Alto Alegre, e nessa 3 municípios que estão querendo colocar, para facilitar roubar dinheiro. E também para deixar nós ficar assim, sofrer mais. Então, eu sou contra municipalizar a saúde de Yanomami, eu sou contra. Que quer deixar mesmo que nós criamos. A CESAI, o movimento indígena que criou a CESAI, foi tempo da Lula. Lula escutou de mim, então eles criaram. E outra parte, onde você andou, lá para o Atorico, do Tobi, nessa região, onde tem peixe, não, onde não tem carimbo, está bem. Mas fica mais pessoa doente, região do Surucucu, Parafore
Xidei, Romoche e Mucajaí, Alto Mucajaí e Caianaú. Esse Caianaú está rascado. Muita gente, muitas balsas. E Urariqueira, comunidade Huaicais, também está tudo totalmente sujo. É água, é rio tão grande, mas a água virou como café com leite. Não tem mais peixe. Tá ruim para nós. Esse é o homem que o governo Bolsonaro, eu acho que ele vai matar nós. Matar de doença. Ele não vai matar de tiro, não. Ele vai matar de doença. Mas eu não vou deixar. Eu vou continuar. Então eu vou continuar lutando e criando força. Hoje em dia, nossos filhos estão preparados, sabem escrever, sabem reclamar, sabem mexer na internet. Nós estamos preparados. Não é como antigamente, não. 50 anos passados, nosso pai não sabia de nada. Agora nós estamos preparados, nós vamos enfrentar. Ninguém vai baixar a cabeça, porque é nosso direito nosso. Direito da terra, direito do povo Yanomami, direito à nossa língua, direito à nossa floresta. Então, vocês vão ajudar também. Vamos lutar junto para preservar a nossa pulmão da Amazônia. Tá bem? Vamos. Quem quiser, se tiver perguntas, pode vir chegando, levantando a mão, gente. Chegou. Oi, Davi. Não sei se você vai lembrar de mim, a gente se conheceu há quase 30 anos atrás, lá no Museu Nacional, quando você veio pelas primeiras vezes aqui no Rio de Janeiro com a Cláudia do JAR. Eu queria que você pudesse contar, eu acompanhei, as pessoas com mais idade aqui acompanharam o que foi o contato e a invasão da área Yanomami pelo garimpo. Mas talvez a meninada mais jovem, Davi, não saiba da história e do que aconteceu não só com os Yanomami, mas, sobretudo, com os Yanomami. Os Yanomami foram um dos povos que mais sofreram com a invasão desenfreada e desorganizada da Amazônia. Então, eu ia pedir para você contar um pouquinho do que foi esse contato, do que foi na década de 90, 30 anos atrás, quando o governo Collor só apresentou a demarcação da terra Yanomami como um cartão de visitas para a Eco 92, porque nenhum governo até então estava nem aí para coisa nenhuma de proteção das terras indígenas. E o povo Yanomami sofreu muito. Conta para nós o que foi isso, Davi, porque, de fato, é muito comovente o que passou, o povo Yanomami passou. É um genocídio. Assim, a quantidade de gente morta, foi um percentual, foi a metade da população morta em muito pouco tempo. Conta para nós isso, o que foi esse sofrimento, Davi. Perreto Chauab. Bem, o Nhama que está aqui. Então, realmente, aconteceu. Né? Aconteceu, todos os povos indígenas, mas o governo não conta. Ele sempre fica esconde, como se não se aconteceu. Ele não mostra, não. E vocês não conhecem, vocês não sofreram. Acho que vocês são jovens, parecem 40, 50 anos, ou 20 anos. Então, 50, 60 anos passados aconteceu Minas Gerais, parentes, os Krenaques. A chegada do regimento militar. Mataram nossos parentes. Depois foi para Manaus. Waimiri Atroaris. E eu me lembro, quando era assim, mais ou menos, 10 a 11 anos. E o governo fez construiu
a estrada até de Boa Vista. E parente de Atroariz eles não queriam que passar estrada no território dele. Eles lutaram, mataram os trabalhadores, mas depois o governo presidente Figueiredo, eu também não conheço, presidente Figueiredo, o tempo do presidente Figueiredo, mataram Atroariz, bombardearam, jogaram bomba. Será que você já viu esse? Você tem sabe mais ou menos isso que aconteceu? Ele não conta para você, não. Então, jogaram bomba, mataram quase todo o Aimiri Atroariz. Certo? Passou a estrada, depois fizeram o perimetral norte de Roraima e São Gabriel da Cachoeira. Passou estrada na terra Yanomami. Mataram o meu família de doença que chama sarambo. Sarambo, quando passou a estrada, aí vem a sarambo. Todo mundo adoeceu. O presidente Figueiredo não cuidou povo indígena, povo Yanomami Equana. Depois disso aí, aconteceu lá no Surucucu. Lá no Surucucu também aconteceu epidemia bem forte, também mataram. Esse aí, a FUNAI, o governo não conta. Não escreve. É assim que está acontecendo lá, Maturacá não, é Maturacá, no rio Cauaburis. Também aconteceu epidemia muito forte, sarampo, também a doença matou. A FUNAI também não conta. É assim que aconteceu para nós. E vocês estão aqui, vocês não sabem o que as autoridades estão fazendo para os índios. Eles matam com doença e matam com arma de fogo. Essa pessoa que sai daqui preparado para matar índio. E um grupo grande, contaminado pelo sangue, entra na terra indígena. A terra indígena não tá vacinado, a doença mata. É assim que aconteceu 60 ou 50 anos passados. Eu lembro muito bem. Foi em 1975, quando passou a estrada na terra Yanomami, o Aimiri Atroariz e terra Yanomami, que mataram metade de minha povo Yanomami. Ele lembra? Então, eu contei esse pouquinho histórico. Porque contar muito, para mim, dói. Porque é a minha família que morreu. É por isso que eu virei guerreiro para enfrentar essa homem da cidade. Tá vendo?